Os irmãos, a paz do Senhor. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 5. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 5, versículo 17. E não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar a lei, anular a lei, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Pai, é no nome de Jesus que eu oro neste momento, pedindo tua graça, pedindo a tua ajuda, pedindo o teu auxílio. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe, Pai, como está a nossa vida. Fala conosco, Senhor, por meio da palavra. Que a tua palavra, que é poderosa, que é como um martelo que esmiuça a pedra, Senhor, possa nesta noite transformar a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, Deus abençoe. Meus irmãos, Deus ministrou esse texto ao meu coração hoje, no período da tarde. Eu pedi a Deus um texto para estar trazendo algo para os irmãos, e Deus ministrou esse texto ao meu coração. O início do ministério de Jesus se dá por ocasião do seu batismo. Mateus capítulo 3, nós temos o Senhor Jesus indo até João para ser batizado por ele no Rio Jordão. O texto registra, logo em seguida, Jesus, após ser visitado pelo Espírito de Deus, ele é conduzido, diz o texto, está registrado no capítulo 4 de Mateus, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. E o texto diz, para ser tentado pelo diabo. O interessante é que, quando a gente lê essa expressão, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, a gente acaba estranhando por talvez não compreender o que o texto está querendo dizer. Mas o texto está dizendo que essa atitude, essa postura de Jesus revela que a mensagem que João Batista pregava, dizendo: o reino de Deus está chegando. Esta era a mensagem de João Batista. Arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando. E se você prestar atenção na pregação de Jesus, a mensagem de Jesus não é o reino de Deus está chegando. A mensagem de Jesus é: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Ou em outras palavras, Jesus pregava dizendo: o reino de Deus chegou.
o reino de Deus é manifesto a vocês. Porque o Cristo, a pessoa bendita do nosso Salvador, ele é ao mesmo tempo o Salvador, o Senhor, o Criador, mas ao mesmo tempo ele é também a expressão máxima do Evangelho, do reino de Deus, da graça de Deus. Ele é a expressão de tudo aquilo no sentido completo que Deus está tentando transmitir ao ser humano. E o interessante é que Jesus, no capítulo 4, quando ele é conduzido pelo diabo ao deserto para ser tentado, Jesus está declarando guerra ao reino das trevas. Perceba que o diabo é tão ousado que lá no Éden, ele vai dentro da casa de Deus, porque o Éden é uma espécie de tabernáculo. Ele vai dentro da casa de Deus e faz o homem cair em tentação dentro da casa de Deus. E deserto, para quem ainda não sabe, significa algumas coisas. A palavra deserto no texto original significa algumas coisas. Um dos significados da palavra deserto é casa da serpente. Porque pense no deserto, é um lugar hostil, um local onde a pessoa que não está devidamente preparada, ela pode murmurar facilmente por causa da escassez de recursos, por causa das impossibilidades. E esse retrato de Jesus sendo conduzido ao deserto significa que, da mesma forma que a serpente lá no jardim, ela foi na casa de Deus para fazer com que o homem entrasse em tentação, e o primeiro Adão ele cai em desobediência. Agora o Cristo, que é o segundo Adão, está dizendo: eu vou entrar na casa da serpente, na casa do inimigo, e declarar guerra a ele. O Senhor Jesus, quando vai começar o seu ministério, ele comissiona alguns homens. O texto diz que ele estabelece esses homens para que esses homens o ajudem no ministério. Perceba que durante os primeiros anos de vida de Jesus, ele está em anonimato, não aparece, ninguém o vê. Não há nenhum texto que diz o que Jesus fazia, da sua atividade. E agora ele aparece após ter consciência do seu chamado, da sua missão, estabelece alguns homens para que o ajudem na sua missão. Ele estabelece de forma consciente o método que ele vai utilizar para executar a vontade de Deus. E Mateus capítulo 4, a partir do versículo 17, diz que Jesus percorria todas as aldeias, as regiões, fazendo três coisas: pregando o evangelho, ensinando e curando enfermidades entre o povo. A mensagem mais importante da Bíblia é a pessoa de Jesus, é a pessoa do Salvador. E Jesus começa o seu ministério pregando: olha, se arrependam, porque o reino de Deus chegou até vocês. E o interessante é que a mensagem de Jesus, conforme a gente vê em todo o Evangelho, provocava duas reações nos seus ouvintes. Ou os ouvintes ouviam a mensagem
e criam em Jesus e passavam a crer em Jesus e se sujeitavam a Jesus, ou as pessoas ouviam a mensagem e fechavam seu coração, passavam a odiar Jesus, a rejeitar Jesus. Não existe neutralidade. Não existe um posicionamento diferente desses dois. Quem ouve a mensagem de Deus só pode decidir entre crer na mensagem, crer no dono da mensagem e se sujeitar ao dono da mensagem. Ou a outra situação. Ou eu ouço a mensagem, endureço o meu coração e eu rejeito Cristo. Temos um exemplo claro na Bíblia. As parábolas de Jesus. Jesus ministrava as parábolas. E se você for para Mateus capítulo 13, o texto diz que Jesus ministra a parábola do semeador, e após terminar de ministrar aquela parábola, o texto diz que os discípulos perguntaram: mestre, por que o Senhor fala aos homens por parábolas? Entendendo os discípulos que parecia que Jesus estava dificultando a compreensão da mensagem do Evangelho, mas não era. O que Jesus estava fazendo era utilizar-se de situações comuns da vida das pessoas para transmitir verdades espirituais, de forma que qualquer ouvinte que ouvisse a mensagem e estivesse receptivo à mensagem de Deus, essa pessoa, ela tinha o seu entendimento aberto, ela tinha os seus olhos espirituais abertos e os seus ouvidos espirituais eram destapados. Passava a compreender o que Deus estava falando, passava a ver as coisas de Deus. Jesus disse assim: olha, eu falo a esses homens por parábolas de forma que vendo não percebam e ouvindo não compreendam e os seus corações fiquem endurecidos e assim eu não posso curá-los. E aí parece que Jesus está dizendo assim: olha, tem gente que eu vou endurecer. Não, não é isso. Ele está dizendo: quem ouve a minha mensagem e rejeita a minha mensagem, mais o seu coração se endurece, mais difícil fica me receber na sua vida, mais difícil fica essa pessoa ser transformada pela mensagem do Evangelho. E isso é um alerta muito sério para nós, porque nós temos várias oportunidades e em vários momentos Deus está ministrando a nós, através dos homens de Deus, através dos pregadores do Evangelho, através até mesmo da vida de servos de Deus, que a vida vivida do Evangelho também é uma pregação, e é a pregação mais autêntica do Evangelho. Quem mais vive o Evangelho, mais prega o Evangelho. E Deus está o tempo todo pregando a nós, falando a nós, e à medida que eu rejeito a mensagem de Deus, mais o meu coração se endurecerá, e mais difícil será a operação de Deus na minha vida. E é isso que Jesus estava dizendo. Era isso que ele estava passando. E quando a gente lê os evangelhos, são essas as reações que a gente percebe. Jesus estava o tempo todo cercado de pessoas, e perceba que dentre a multidão que o cercava, tinha gente que estava ali porque estava curioso. Quem é este homem? De onde ele veio? Como este homem opera os sinais que opera? Eu vou lá ver como é que é. Tinha gente que estava ali, que tinha ouvido falar de Jesus. E de forma sobrenatural, essa pessoa creu que aquele homem nunca tinham visto ele, mas creu ao ouvir que aquele homem possuía as credenciais
do Messias, do Salvador. E aí você vai lembrar de um episódio que Jesus está passando ali por Jericó, e o texto diz que um cego que estava pelo caminho, ouvindo falar que Jesus passava por ali, ele disse o seguinte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que coisa surpreendente. Um homem que não viu Jesus, não viu os milagres de Jesus, porque era cego, estava em um local fixo, mas em algum momento alguém talvez passou por ali. Tem um homem ali que cura os enfermos, tem um homem ali que expulsa os demônios, tem um homem ali que transforma a vida de todo mundo que se relaciona com ele, que está perto dele, que ouve ele. E aí, de forma sobrenatural, Deus trabalhou no coração deste homem, gerou fé no coração deste homem, e este homem foi olhando para essas menções das características do que ele estava fazendo e disse: eu me lembro dos profetas. Os profetas diziam que o filho de Davi curaria os enfermos. Os profetas diziam que o filho de Davi libertaria os oprimidos do diabo. Os profetas diziam que o filho de Davi seria capaz de transformar a vida de muitas pessoas. E aí, chegamos no capítulo 5. Jesus arregimenta esses homens, chama esses homens, e agora ele vai passar para esses homens o código de ética do reino de Deus. As bem-aventuranças, o sermão da montanha. Perceba que o capítulo 5 começa assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Vendo a multidão, subiu a um monte. Quando nós olhamos para o sermão da montanha, que é um reflexo da lei do Antigo Testamento, é impossível não lembrar de Moisés como sendo aquele que recebe a lei de Deus. E o interessante é que quando Moisés recebe a lei de Deus, ele sobe no monte, e lá no monte Deus dá a sua lei escrita pelo seu dedo a Moisés para os filhos de Israel. E o que é que Mateus está fazendo? Mateus, que está escrevendo sobre Jesus, está olhando para Jesus e vendo em Moisés a pessoa do Cristo. Mateus, quando registra o capítulo 5 deste evangelho que leva o seu nome, ele tem na mente a antiga aliança. Então ele vê Jesus subindo no monte e ensinando os seus discípulos. Ele está lembrando de Moisés, que subiu no monte e lá no monte recebeu as leis de Deus para passar ao povo de Deus. Então Jesus é a concretização do plano de Deus. Em outras palavras, quem lê Moisés disse que depois dele, Deus levantaria outro homem, maior do que ele, poderoso em obras e palavras. Essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando Mateus diz ele subiu ao monte, era dizendo Moisés representava uma realidade que seria um dia manifesta, que seria superior à própria realidade da lei. E essa realidade se chama a pessoa bendita de Jesus Cristo. E o que Jesus está fazendo? Ele está passando o código de ética do reino. Eu preciso de companheiros, eu preciso de pessoas para me ajudar na minha missão. E o que eu vou fazer primeiro? Capacitá-los, ensiná-los, treiná-los, prepará-los. A mensagem de Jesus para os discípulos é: você crê? Creio, Senhor. Quer ser meu discípulo? Quero. Ele diz: então vem e me segue. Opa, maravilha, é só seguir? Sim. Tem mais? Tem. O que é?
aprenda de mim. Aprender, sim, senta, aprenda. Eu vou ensinar você. Por quê, Senhor? Porque daqui a pouco eu vou sair daqui, vou subir para lá, e vocês vão continuar a obra aqui, e vocês precisarão estar habilitados para fazer a minha obra. Sabe aquele texto que a gente ouve muito em cultos de missões? Mateus 28, versículos 18 a seguir. Ide, portanto, o Cristo ressuscitado, não mais o Cristo no corpo físico. Esse Cristo morreu, ressuscitou e apareceu aos discípulos. Não está dizendo vinde e aprenda, não. Está dizendo vá e faça. Não é vinde e aprenda, é vá e faça. Discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho mandado. E aí você vê uma parte do texto que diz assim: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí você diz, que texto bonito. Jesus está falando para mim, sim e não. Não o quê? Se eu não estou cumprindo as exigências desse texto, a mensagem de Jesus está sempre comigo, não é para mim. Agora, se eu sou discípulo, eu fui até os pés dele, aprendi dele, fui capacitado por ele, ensinado por ele, e agora ele está dizendo, agora você pode ir, ensinar, pregar, preparar, fazer discípulos, e saiba de uma coisa, estarei com você todos os dias, desde agora e para sempre. Bendito seja Deus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim anular a lei, mas cumprir. Quem olhava para Jesus, a maneira que ele se portava, a forma como ele agia, pensava o seguinte: este homem, ele é um profano. Por quê? Porque ele não obedece à lei de Moisés. Porque a lei diz, não cure, não trabalhe no sábado, e ele trabalhava no sábado. A lei diz, olha, não ande mais do que certa distância no sábado, e ele andava mais do que certa distância no sábado. Por vezes eles viam Jesus fazendo coisas que eles consideravam contrárias à lei de Moisés, e aí Jesus aparece no cenário dizendo, olha, vocês olham para mim, o meu comportamento, a minha maneira de ser e pensam que eu estou anulando a lei, desfazendo da lei, descumprindo a lei. Não, eu nasci eu fui gerado em um ventre judaico, de alguém hebreu, filho de hebreu, nascido nos costumes judaicos. Eu nasci judeu, vivi, cresci como judeu, estou vivendo como judeus. E mais uma coisa, não estou descumprindo a lei de Moisés coisa nenhuma. A lei falava de mim. Então, se vocês tivessem a capacidade de discernir as coisas, perceberiam que o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, o meu jeito de portar, expressa com perfeição todas as exigências da lei. A lei fazia duas coisas. A primeira, a lei denunciava a condição do homem. É isso mesmo. Todo mundo que olhava para a lei via, eu preciso ser reto, eu preciso ser santo, eu não posso matar, eu não posso adulterar, eu não posso roubar, eu não posso cobiçar, eu não posso estabelecer outros ídolos além de Deus, somente a Ele eu devo prestar culto. Mas só que quando a gente analisava a nossa vida, por vezes eu minto, por vezes eu roubo, por vezes eu adultero, por vezes eu quebro os mandamentos de Deus. Então era isso que a lei fazia. Todo mundo que olhava para a lei dizia, eu não consigo satisfazer as exigências de Deus, eu não consigo cumprir a lei de Deus. Olhavam para a lei e achavam, precisamos ser capazes de obedecer todos os mandamentos da lei. E parece que Deus estava dizendo de lá, vocês nunca serão capazes de cumprir a lei, de satisfazer as exigências da lei, de satisfazer a Deus através das suas capacidades. A outra coisa que a lei fazia era, ao mesmo tempo,
denunciava o homem, o pecado do homem, a condição do homem, dizia para o homem: você merece a ira de Deus, você merece a punição de Deus, você merece o inferno, você merece a condenação. Mas a mesma lei dizia: tem uma maneira, tem um caminho, tem uma forma de você se livrar dessa condenação, e esta forma se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o Salvador, o Redentor, que virá para salvar vocês. Era isso que ele estava dizendo. Não vim abrogar a lei, mas cumprir. Porque, em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum J, a menor letra do alfabeto hebraico, ou um tio, se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E aí eu meditava nesse texto, e eu pensava o seguinte: Deus não brinca de ser Deus. Eu pensava também que, se a gente for analisar a maneira como a gente vive na presença de Deus, e a gente tivesse a capacidade de ver a avaliação que Deus faz sobre nós, a gente talvez ficaria desesperado. Porque essa ideia de lei significa dizer que Deus, que é o Senhor, e que deveria ter o controle absoluto sobre nós, e que deveria gerar em nós reverência de verdade, temor de verdade, obediência de verdade. Essa lei, ela determina os critérios, os princípios que devem reger a nossa vida. Deus, quando traz esse sermão para os discípulos, Ele está dizendo: essa mensagem não é para quem não é crente, essa mensagem é para vocês que se dizem discípulos. Sim, Senhor, e qual é a mensagem? Meu reino tem princípios, meu reino tem parâmetros, meu reino tem conceitos que precisam ser obedecidos, precisam ser seguidos. E o interessante, meus irmãos, é que se a gente for para o texto, se a gente for capaz de examinar o texto bíblico da forma correta, a ponto desse exame nos conduzir a uma reflexão mais correta sobre quem Deus é, eu tenho certeza que em muitos cultos a gente não sairia sorrindo, soltando gracejos. A gente choraria mais, a gente se quebrantaria mais, a gente se humilharia mais na presença de Deus. Eu lembro de um pastor que pregava, ele pregava dizendo o seguinte: as coisas estão tão fora do padrão hoje, que a gente prega sobre Cristo, fala da vida de Cristo, fala do sacrifício de Cristo, fala da morte de Cristo, fala da ressurreição de Cristo. Isso não provoca nada nos cristãos. A essência da Escritura é o Cristo.
A mensagem é: vocês estão perdidos, vocês estão destinados à condenação, vocês, se não crerem, se arrependerem, vão para o inferno. E aí o pastor, o pregador prega o seguinte: Cristo morreu para te dar vida, Cristo morreu pelos seus pecados, Cristo padeceu na cruz, Cristo recebeu uma coroa de espinhos, Cristo foi açoitado no seu lugar. E aí isso não provoca nada nos crentes, deveria provocar calafrios, deveria balançar a nossa estrutura, deveria nos fazer tremer. Isso talvez significa dizer que a minha compreensão do Evangelho, ela é muito superficial, ela ainda não gera em mim o impacto que deveria gerar, provocar. E talvez é por isso que a minha vida impacta muito pouco a vida de outras pessoas. Talvez é por isso que o meu cristianismo não é algo que quem está lá fora olhe para mim e diga: eu tenho vontade de ser como essa pessoa, de viver esse nível de entrega, de viver esse nível de comunhão, de viver esse nível de relacionamento com Deus. Isso cabe à reflexão: será que o meu cristianismo está de fato expressando Cristo? Esta é a mensagem de Jesus. Chamei vocês, preparei vocês, ensinei vocês. Para quê, Jesus? Para vocês continuarem o que eu comecei. O discípulo é alguém que está pisando nos mesmos lugares. O discípulo é alguém que o seu jeito de ser faz com que quem olhe para o discípulo não consiga ver o discípulo, mas ele diz, como os homens diziam no livro de Atos: aqueles homens se parecem com aquele homem de Nazaré, aquele homem que viveu entre nós e que foi morto por Pilatos. O testemunho deles era tão autêntico que quem olhava para eles dizia: esses homens se parecem com aquele nazareno. E esta é a obra do Espírito Santo na nossa vida. O que o Espírito Santo está fazendo é tentando nos conformar à imagem da pessoa bendita de Jesus. Esta é a tarefa de Deus. Não é transformar o Oséias em um Oséias 2.0, 3.0, não. O Pai está fazendo através do Espírito, querendo que eu me torne mais parecido com o seu Filho. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Qualquer, pois, eu encerro aqui, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Na prática, o discípulo que está de fato aprendendo com Jesus e tem o seu caráter transformado ao ponto de se parecer com o seu Cristo, ele não precisa de um conjunto de regras para visualizar, decorar e tentar seguir. O verdadeiro discípulo tem o Espírito dentro de si, e por ter sido justificado por Deus na pessoa de Jesus, esse discípulo é capaz de cumprir todas as exigências da lei de Deus, não por causa da sua própria capacidade, mas por causa da justiça de Cristo. Sabe o que a sua fé em Cristo faz? A sua fé em Cristo faz com que Deus olhe lá de cima para você, que tinha uma sentença que dizia: é culpado, merece condenação. Você olhou para Jesus na cruz e disse: eu creio neste homem como sendo filho de Deus e que morreu pelos meus pecados. E o que Deus fez? Deus pega a justiça dele e coloca sobre você, de forma que Deus, quando olha para você agora, Ele não olha para você e sente vontade de
derramar a sua ira sobre você, não. Ele olha para você e vê o sangue do Cordeiro sobre você, ele vê a pessoa de Jesus sobre você, ele vê as ações de Jesus sobre você e diz: este aqui tinha o status de condenado, agora não, eu olho para ele e vejo, é justo, justificado, mais do que isso, chamo de filho, chamo de servo, mais do que isso, tenho coisas preparado para ele também na eternidade junto comigo. Bendito seja Deus. Sabe o que falta para nós, meus irmãos? Para chacoalhar a gente? Ouvirmos mais pregações sobre a depravação total do homem, sobre a queda do homem. Porque a doutrina do pecado ensina quem nós somos de fato diante de Deus. Se você tiver uma compreensão acerca da sua natureza caída, você não vai apenas expressar com palavras ao vento: eu não mereço nada, não. Você vai ter um sentimento real e verdadeiro: de fato, eu não mereço nada. Precisamos ouvir mais pregações sobre a ira de Deus, a justiça de Deus, porque assim valorizaremos mais a graça de Deus, a misericórdia de Deus, os benefícios que Deus fez por nós. Quando eu tenho a devida compreensão do que eu merecia, eu dou mais valor àquilo que eu recebi sem merecimento, as bênçãos de Deus, a graça de Deus na minha vida. Precisamos mais disso. Feche os seus olhos assim, sentado mesmo. Vou orar com você e por você. Pai, no nome de Jesus, que eu te agradeço por esta oportunidade de pregar mais uma vez a tua palavra, Senhor. Aqui estão os teus servos. O Senhor conhece cada pessoa que está aqui melhor do que eu. O Senhor sabe como cada um de nós tem vivido, o que temos feito, as nossas ações. Ó Deus, nos ajude, nos conduza a um senso de responsabilidade maior acerca de quem o Senhor é, acerca daquilo que o Senhor deseja fazer em nós. Pai, nos ajude a viver aquilo que está escrito, deixar de lado o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, Pai, e correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Pai, eu tenho certeza que ninguém aqui quer ficar de fora do céu. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer abrir mão da sua eternidade com o Senhor, Pai. Mas nos faça entender, Pai, que coisas pequenas podem nos tirar da Tua presença, coisas pequenas podem resultar na perda da nossa salvação, a nossa negligência com relação à pessoa do Senhor, a sua natureza pode estar fazendo com que pensemos que somos filhos do Senhor, mas quando na verdade não somos. Pai, nos ajuda, Senhor, a crer da forma correta, abrir o nosso coração para que o Senhor faça a transformação que precisamos em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. É o que oro e por fé agradeço.